Olá, meu irmão, minha irmã. Esse é o momento da lição que eu escolhi para eu ter esse contato com os irmãos todo dia. Ontem já fizemos e hoje estamos aqui para comentarmos sobre o sinal do arco-íris. Lá em Gênesis, capítulo 9, verso 12 e 13, fala assim: "E este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será de sinal da aliança entre mim e a terra." Eu acho interessante aqui, porque essa aliança, o arco-íris, uma aliança de Deus para com o ser humano, ela é diferente de todas as outras alianças, né? Aqui, a aliança do arco-íris, ela mostra que Deus nos ama, porque Ele faz aqui com todos os seres vivos, né? Ele não especifica um sinal de relacionamento com o ser humano, entre Deus e o ser humano. Existem obrigações implícitas em nossa parte quando olhamos para o céu e vemos o arco-íris. Pense no contexto em que o arco-íris foi dado e nas lições que aprendemos desse relato. Bem, o contexto do arco-íris é que Deus viu que o ser humano estava mal, muito mal, praticando abominações horríveis, e havia se esquecido de Deus e não adorava mais a Deus. E Deus vem e fala com Noé e diz para Noé que iria destruir o mundo todo e iria cobrir com água, mas que ele anunciasse isso para o mundo da sua época, para que eles depois não fossem pegos sem ser avisados, né? Porque não existe nada mais terrível para qualquer pessoa do que acontecer algo inesperado, seja qual for o acontecimento inesperado. É terrível, porque a pessoa não vai dizer assim: bem que fulano de tal me dizia, né? Mais ou menos isso. Então Deus disse para Noé: enquanto você estiver construindo o barco e as pessoas virem ver a sua construção, diga para elas qual é o objetivo da construção do barco, né? Por que você está construindo? E aí você conta a história que eu falei para você, do dilúvio, que eu vou destruir a terra por causa da malignidade, por causa do pecado. E aí você fala. E Noé fez assim. Mas poucos fenômenos naturais são mais belos que o arco-íris. Para os adultos, mesmo para os adultos, a visão daquelas cores exorbitantes é de tirar o fôlego. Todo mundo para ver o arco-íris nas nuvens. E muitos usam como símbolos de suas empresas, como organizações políticas, cultos, banda de rock, agência de viagem, entre outras coisas. Essas belas faixas de cores ainda tocam nosso coração e nossa mente, e essa foi a intenção de Deus, porque Ele se lembraria da sua aliança de salvação que fez com a humanidade, que nunca mais aconteceria um dilúvio total na face da terra. O Senhor disse que usaria o arco-íris como aliança, como um sinal, né? Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 15. É muito interessante que ele tenha usado a palavra aliança aqui no contexto do arco-íris, pois nesse caso a aliança difere de como é usado em outras partes da Bíblia.
Diferentemente da aliança com Abraão ou da aliança com Sinai, não há nenhuma obrigação específica da parte dos que se beneficiaram da aliança. As palavras, por exemplo, de Deus nesse verso são para todas as pessoas. É para todo mundo que respira, para todos os seres viventes, tanto para seres humanos, como para animais, como para arbustos, plantas, árvores, para tudo, tudo que respira. Então, essa aliança aqui é diferenciada, porque não envolve relacionamento. É a palavra de Deus para a humanidade. Da mesma maneira como ele criou o ser humano, né? Ele falou que iria acontecer, e aconteceu, e nós temos por testemunho o arco-íris. Nesse sentido, o conceito da aliança não é usado para um relacionamento. Em que sentido a aliança também revela a graça de Deus? Quem iniciou essa aliança? Quem é o benfeitor supremo? Essa aliança mostra que Deus nos ama e que Ele estabeleceu a aliança. Ele, Deus, é o benfeitor supremo. É Ele quem ama o ser humano, independente do ser humano amá-lo ou não. Embora a aliança expressa aqui não venha com obrigações de nossa parte, nosso reconhecimento do que o arco-íris simboliza nos influencia a obedecer ao Senhor. Então, queridos, amados amigos, irmãos, que assistem e que irão assistir esse vídeo, nós estamos falando aqui a respeito do arco-íris. E que Deus pôs o arco-íris no céu, que aparece logo depois de uma chuva. Ele diz assim: eis que tenho posto o meu arco nas nuvens, e esse servirá de sinal entre mim e vós. Para quê? Para que não mais a terra seja destruída por completo pelo dilúvio. Então, meus queridos, nós vimos que Deus fez o sinal, fez a aliança e a estabeleceu para a humanidade, para todo ser que respira. Então, fiquemos atentos que Deus, Ele prometeu, então não destruirá mais a humanidade com águas para cobrir todo o planeta. Então fiquem com Deus, Deus abençoe e tenha uma boa tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e pelo teu cuidado e pelas bênçãos de tuas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo arco-íris que está nas nuvens e que aparece logo depois de uma chuva forte. E, Senhor Jesus, obrigado, porque este arco-íris é uma aliança de amor entre o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas, e também de misericórdia. Porque tu falastes na tua palavra que nunca mais destruiria o universo com água. Deus nos abençoe e que nós possamos, Senhor, obedecer a Ti, Te glorificar, porque Tu és um Deus de amor e deixaste provado isso na Tua palavra. Nos dá uma tarde maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.